Durante a Alta Idade Média, a primeira fase da Idade Média, três coisas marcaram a economia e a sociedade. A primeira coisa que marcou foi uma sociedade estagnada, estamental. Quem nascia numa posição, morria naquela posição. A segunda coisa que marcou foi a vida agropastoril. A terceira coisa que vai marcar muito é uma retração, um encolhimento do comércio. O pequeno comércio que existia era baseado na troca direta, que você também conhece por escambo. Agora, a gente passa para outra fase, é chamada fase da Baixa Idade Média. Quando a gente fala de baixa, normalmente as pessoas pensam em pobreza, miséria, destruição, mas no caso da Idade Média, não é exatamente isso que acontece. A Baixa Idade Média é um período de contradições, você tem muita riqueza sendo gerada, você tem muita pobreza sendo disseminada, mas não é nem a riqueza nem a pobreza que define isso. O que define a Baixa Idade Média é a descaracterização do modo de vida feudal. Não se esqueça, o modo de vida feudal era baseado em três coisas. Primeiro, na atividade agropastoril. Segundo, no imobilismo social, correto? E terceiro, na retração do comércio. Muito bem. Então, o que vai começar a acontecer? Exatamente as três coisas diferentes. Primeiro, o comércio cresce. Por que o comércio cresce? Porque a população europeia cresceu muito. Cresceu muito. Houve uma reformulação dos métodos agrícolas ali pelo século XI. E essa reformulação causou uma verdadeira revolução agrícola na Europa. E a produção se multiplicou. Mas a população cresceu mais do que a população, do que a produção agrícola, desculpe. Então, muita gente passava fome. E muita gente produzia muita comida. Então, como é que você resolve a fome de um com excesso de produção de outro? Você tem que fazer o transporte de um ponto para o outro. E isso vai reativar uma coisa chamada comércio. Ok? Muito bem. Só que os senhores feudais, eles não viviam do comércio. Eles viviam da gestão da terra. O trabalho do senhor feudal era cuidar da terra e não de comércio. E aí uma pessoa vai ocupar-se, entre aspas, deste trabalho sujo que os senhores feudais não querem fazer, que é o comércio. E quem vai fazer isso é uma classe chamada burguesia. E esse burguês, ele não quer receber de um serviço e de outro uma sobra de material. Ele quer receber dinheiro. E aí você começa a matar algumas características. Olha só, lembra que a primeira característica era o mobilismo social? Pois é, na medida que o burguês começa a ganhar dinheiro e ficar rico, ele começa a reivindicar um novo papel social. O imobilismo social está em xeque. Na medida em que o burguês leva a mercadoria de um lado para o outro, inclusive trazendo mercadorias de fora da Europa para a Europa, o burguês mata a segunda característica do sistema feudal, que era a vida agropastoril de subsistência, aquela vidinha fechada. E a terceira característica, na medida que os burgueses fazem comércio, fazem vendas e trocam tudo por dinheiro, as trocas diretas, o escambo, que também caracterizava o período, desaparece. Então, crise é Baixa Idade Média, não é pela quantidade de pobres que existem, ok? É Baixa Idade Média pelo desagregar, pelo desmoronar das características feudais. Inclusive, muitos senhores feudais nesse período se tornaram homens riquíssimos, muito mais ricos do que jamais foram. Mas por que eles ficavam ricos? Ficavam ricos porque vendiam produtos, porque vendiam produto da agricultura, porque trocavam ouro das suas joias por novas mercadorias e faziam associações com os burgueses. Então, aquele senhor feudal está em decadência quando ele se torna rico? Tá. Porque apesar de ele estar se tornando rico, ele está se descaracterizando de burguês, de senhor feudal. Ele está se, entre aspas, aburguesando. Então, o que caracteriza a Baixa Idade Média não é a pobreza, não são as crises econômicas que levam pessoas à miséria, embora isso aconteça. Crises aconteceram e o seu texto de material tem sobre isso. O que caracteriza a Baixa Idade Média é o progressivo esmaecimento, a progressiva morte das características do mundo feudal. Ok?